Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na quinta semana da Quaresma, nesta quarta-feira, e a primeira leitura de hoje nos apresenta este acontecimento eloquente, este acontecimento que tem muito a nos inspirar, né? Olhando a vida desses três jovens piedosos, desses três jovens tementes a Deus, isso deve também inspirar a nossa vida, de como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa postura. Apenas para contextualizar, esses três jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago, eles eram israelitas, mas estavam lá no exílio, estavam lá servindo o rei Nabucodonosor. Pois bem, eles estavam bem, eles eram benquistos, eram queridos, eram respeitados, só que eles privadamente, né, eles não comiam as carnes dos animais impuros, eles tinham recebido a liberação de comer os legumes, de fazer aquelas refeições que a sua religião lhes permitia. Mas chegou um momento que não deu mais para esconder, passar despercebido que eles eram servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque o rei tinha emitido um decreto de que quando, em alguns momentos do dia, todos aqueles do povo, todos aqueles da nação de Nabucodonosor, deveriam adorá-lo. Diz aqui que o rei ficou sabendo, os procurou e disse: naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? Isto é, eles não estavam adorando os outros deuses. Existia um decreto do rei de que eles deveriam adorar os outros deuses e deveriam adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E ele disse: e agora? Mas só que o rei estava disposto a não maltratá-los. Soube que eles tinham transgredido, mas disseram: olha, agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis dispostos a prostrar-vos e a adorar a estátua que mandei fazer? Isto é, tá bom, eu fiquei sabendo que vocês desobedeceram, tá bom, mas se agora nós tocarmos os instrumentos litúrgicos nossos, vocês estarão dispostos a adorar a estátua? E eles respondem que não farão isso, porque eles são obedientes a Deus. E o rei diz: vocês serão condenados à morte, se isso vocês não fizerem. E eles dão essa resposta aqui magistral. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Eles responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos. Isto é, ele perguntou: vocês estão dispostos a adorar? Eles dizem assim: não há necessidade de respondermos. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos. Isto é, Deus pode me livrar da fornalha, se assim for da vontade de Deus. Há um carro estacionado aqui na frente que está impedindo a passagem de um caminhão. Então, por favor, quem estacionou o carro aqui do meu lado direito, retirar o carro. Já está indo, obrigado. Pois bem, então,
ele responde, ele dá a seguinte resposta: o meu Deus é capaz de me livrar da fornalha ardente, mas mesmo se ele não me livrar, nós o adoraremos. Aqui, meus santos, essa resposta crucial. Eles dizem o quê? Se Deus quiser me livrar da fornalha ardente, Deus me livrará. Mas se Deus não quiser me livrar, se Deus não quiser me livrar deste sofrimento, nós estamos dispostos a sofrer, mas não vamos desobedecer os decretos de Deus para obedecer esses decretos ímpios do rei. Meus irmãos, aqui nós vemos primeiramente um ensinamento maravilhoso. Isto é, nós ouvimos no Evangelho de domingo, lá em João capítulo 12, versículo 25, quando Jesus dizia: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem tiver a sua vida em pouca conta por causa de mim, vai guardá-la para a eternidade. Esses jovens, se eles tivessem a vida muito preciosa a eles mesmos, eles não estariam dispostos a sofrer. Mas como precioso era Deus, eles estavam dispostos a perder a própria vida, mas a não desobedecer aos decretos de Deus. São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele diz a mesma coisa. Já no versículo 22 ele diz que ele está indo para Jerusalém e que lá ele vai sofrer muito, que lá ele vai ser perseguido, mas, versículo 24, a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Percebe aqui, meus santos, esse desapego de si mesmo, de estar disposto a sofrer por amor a Deus, por causa de Deus, mas não perder o que verdadeiramente importa. Meus santos, a nossa fé nos ensina isso. A nossa fé nos ensina de que nós constantemente devemos estar dispostos a renunciar à nossa vontade, quando ela for contrária à vontade de Deus, para glorificar a Deus, para buscar as coisas do alto, para não perder o que verdadeiramente importa, temer a Deus primeiramente, obedecer a Deus primeiramente que aos homens. E não há como ler, como ouvir uma passagem dessa aqui de Daniel, capítulo 3, e não de alguma maneira fazer uma aplicação para o contexto mundial em que nós nos encontramos. Isto é, o mundo, os reis do mundo, isto é, os governantes do mundo, seja aqui do nosso país, seja dos países do mundo inteiro, têm se colocado cada vez mais numa postura que mais se parece com a postura de um Deus do que a postura de um governante. Governantes que dizem o que você pode e o que você não pode comer, porque eles decidiram o que é essencial. E supermercados que são fechados, porque isso não é essencial, você não precisa comprar isso. Mas foram eles que decidiram o que é essencial. Governantes que dizem quem pode sair e quem não pode sair, sim. Quais são as pessoas essenciais e quais são as pessoas que não são essenciais. Então mas quem é que vai dizer quem é essencial e quem não é essencial? São eles, os governantes, que estão tomando o lugar de Deus e estão colocando pouco a pouco na nossa cabeça a ideia de que eles têm o direito de isso fazer. Governantes que dizem que emprego, que trabalho é essencial e que trabalho não o é. Quando é essencial,
é o trabalho que eu tenho para sustentar os meus filhos, para dar de comer aos meus filhos. Isso é essencial. Mas não, você pode morrer de fome, porque eu digo o que é essencial e o que não é essencial. E geralmente, todas as vezes, não geralmente, sempre, quem isso diz tem o seu salário garantido. Por isso que ele pode dizer quem pode ficar em casa e morrer de fome e quem pode sair e trabalhar. Vocês percebam, são governos que estão pouco a pouco tomando as nossas liberdades e dizendo o que podemos e o que não podemos fazer. Que religião pode existir e que religião não pode existir é apenas um passo. Porque se aqueles que podem viver e aqueles que podem morrer, isso eles já podem decidir, que religião é lícita e que religião é ilícita, que Deus podemos adorar e que Deus não podemos adorar, é apenas um passo. Meus irmãos, pode ser que os governantes atuais não estejam conscientes disso, mas os pressupostos para o governo do anticristo já estão sendo colocados. Nós estamos caminhando para um tempo, e não estamos longe, em que a nossa religião vai ser marginalizada, em que não nos será permitido adorar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque aquele governo decidiu que aquela religião não é essencial. E não digam vocês a mim que eu estou fazendo uma interpretação inadequada, porque é apenas o próximo passo de tantos outros que já foram dados. Isso aconteceu com com Sidraque, Misaque e Abidênago. Eles não poderiam adorar o Deus verdadeiro, eles deveriam adorar os deuses falsos e adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. E eles disseram: isso nós não podemos fazer. Eles eram bons cidadãos, eles obedeciam às leis daquele reino, eles serviam aquele rei, mas isso eles não poderiam fazer e estavam dispostos a morrer do que desobedecer a Deus. A pergunta é, meus santos, e nós? Estamos dispostos também a morrer para não desobedecer a Deus? Estamos dispostos a sofrer as consequências por dizermos que existem valores inegociáveis? Estamos dispostos a ter uma vida mais difícil, mas não renunciar os preceitos da nossa religião? Meus irmãos, nós estamos caminhando para isso e devemos repetir isso que os jovens disseram. Diante da fornalha ardente, eles disseram: se Deus quiser, Deus pode me livrar da fornalha ardente, mas se Deus não quiser, nós seremos queimados, mas seremos obedientes às leis do nosso Deus. Versículo 17: se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó Rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Diz então que eles foram lançados na fornalha. Deus permitiu que incólumes eles permanecessem, isto é, que as chamas não os tocassem, e aquilo foi tão forte ao coração do próprio rei, que o rei bendisse a Deus, porque eles desobedeceram ao seu decreto. Versículo 95: exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Meus irmãos, peçamos a Deus esta fé valente,
Peçamos a Deus esta fé verdadeira, porque não tenhamos dúvidas que, como o próprio catecismo nos ensina, que a Igreja de Cristo, no final dos tempos, trilhará os mesmos passos do seu divino fundador. Não pensemos nós que aqui na história nós esperamos um triunfo terrestre da Igreja. Nós sabemos que o anticristo virá, o reino do anticristo se estabelecerá e que a Igreja de Cristo trilhará os mesmos passos do seu divino fundador. Que Deus nos conceda a fé, porque Ele mesmo, Jesus, se perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Que Deus nos conceda a fortaleza, que Deus nos conceda uma fé grande, que Deus nos conceda um amor a Deus verdadeiro, um amor maior do que aquele que nós temos por nós mesmos, para que nos torne capazes de perder a nossa vida, mas guardá-la para toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.